Olá, que prazer a gente poder se conectar, se reencontrar, se encontrar aqui no Café e Fé. Este programa tem como objetivo a proclamação, o anúncio do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Eu gosto de repetir essas realidades, porque Cristo, o Deus que se fez homem, que habitou entre os homens para salvar os homens da maneira humana tão egoísta e tão cheia de milindres, salvar os homens de si próprios. E o nosso objetivo é proclamar este Evangelho que salva, que liberta, que santifica, que traz saúde emocional e física. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material e possa também divulgar e participar no caso de perguntas, de observações. Estamos aqui abertos para isso. Nós temos procurado responder alguns questionamentos, algumas buscas e vamos continuar sim. Você sendo esse aliado que vai nos ajudar tanto na oração, que é fundamental para a existência desse programa, como também na contribuição, se for esta a sua percepção, para nós vai ser importante para a manutenção do programa, bem como eu falei há pouco, você compartilhar o programa com outras pessoas. Nós vamos para um pequeno devocional e já voltamos. Bom dia, graça e paz. Eu queria ler hoje com vocês um texto que se encontra no capítulo 6 de Romanos, no versículo 1. Existe um subtítulo aqui na sua Bíblia, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Na minha está escrito assim: livres do pecado pela graça. E o Espírito Santo, através da vida de Paulo, começa esse capítulo 6 de Romanos dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde no versículo 2: de modo nenhum, ou de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Aqui Paulo, na verdade, ele está respondendo a uma questão que ele começou no capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E algumas pessoas, de maneira leviana, pensaram: se Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu estou chegando à seguinte conclusão: eu posso viver no pecado, eu posso continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. E aí Paulo está respondendo essa questão nesse capítulo 6. E ele já começa com essa indagação: que diremos, pois, irmãos? Nós vamos permanecer no pecado, nós que para ele morremos? Mas como que nós morremos para o pecado? Aí Paulo vai explicar isso no versículo 3, desse mesmo capítulo. Ele diz assim: ou porventura ignoreis, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E ele prossegue no versículo 4, dizendo assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que o apóstolo Paulo está querendo explicar para esses cristãos aqui, para essas pessoas aqui que estavam pensando dessa maneira, é o seguinte: escuta, como que vocês vão continuar na
prática do pecado se vocês morreram para o pecado em Cristo Jesus. E aqui nesse versículo 3 e 4 ele vai mostrar o único batismo que pode salvar uma pessoa. Eu sei que algumas pessoas creem e até pregam que o batismo nas águas equivale ao novo nascimento, ou que o batismo nas águas dá à pessoa a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus está mostrando aqui completamente o contrário. O batismo que salva uma pessoa não é o batismo nas águas, mas é o batismo na morte juntamente com Cristo. Eu queria nessa manhã dizer para você que quando Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele morreu porque eu tinha que morrer, porque você tinha que morrer. E nós fomos colocados nele. Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo diz claramente: aquele que não conheceu o pecado. A única pessoa que não conheceu o pecado nesse mundo foi Jesus Cristo. E ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O batismo na morte é o batismo que nós precisamos crer. É o batismo que nós somos colocados com Cristo naquela cruz há 2000 anos atrás. Nós somos colocados no corpo dele, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aí ele diz: pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. O batismo da morte é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo. Que o Espírito Santo revele essa palavra no seu coração para que você possa crer nessa verdade e, crendo nessa verdade, possa nascer de novo e ter uma obra de regeneração em Cristo Jesus. Graça e paz, até a próxima. Fique agora com o pastor Glênio. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Os anos de 2020, 2021 foram anos bem complicados para o mundo. Foram dias difíceis e há um cântico que eu costumava cantar quando jovem: nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nós somos o povo da fé, o povo da esperança, o povo do amor. Mas nós vivemos num mundo caído, o mundo de lutas, de dificuldades. Porque, como diz a palavra de Deus, o mundo está posto do maligno. E nós estamos em Cristo. O mundo odeia Cristo. E com certeza odeia a Igreja de Cristo. Mas nós esperamos um mundo melhor, onde há justiça de verdade. Nós esperamos por Cristo neste mundo e por um novo céu e uma nova terra. Há um escritor inglês do século XVII chamado Matthew Henry, que ele disse o seguinte:
Nossos temores precisam salvar nossa esperança da presunção. E nossa esperança precisa salvar nossos temores de mergulharem no desespero. Jesus estava ali com os seus discípulos, fazendo uma conversa de intimidade, de pé de orelha. Ele ia deixá-los e ia voltar para a casa do Pai. E naquela conversa que ele teve com os seus discípulos, ele disse o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai ordenou. Aí depois ele diz: levantai-vos, vamos daqui. Foram as últimas palavras dele para os seus discípulos. Jesus estava fazendo o seu inventário. Ele estava deixando a sua herança para os seus herdeiros. Ele não deixou nenhum patrimônio deste mundo para os discípulos, porque o seu reino não é deste mundo. Ele mesmo disse: o meu reino não é daqui. Diante da crise e do caos que os discípulos iam se submetidos, Jesus lhes dá a sua paz. A minha paz vos dou. Que patrimônio! O que é paz? Paz é o estabelecimento de relações harmoniosas entre as partes em conflito. O ser humano tem um conflito com Deus, consigo mesmo e com os outros. Há uma inimizade natural por causa do pecado do homem com Deus. Há uma inconformidade do ser humano consigo mesmo. O apóstolo Paulo diz até uma coisa: eu nem compreendo o meu próprio modo de agir, porque o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. E existe este conflito do ser humano com outro ser humano. Nós vivemos numa guerra permanente, criticando os outros. E por causa do pecado do ser humano, nós vemos Deus entrando na história para salvar a gente da gente mesmo, e Ele oferece paz. Este conflito existencial, Tiago nos diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como é que acontece? Jesus veio a este mundo para tirar o pecado. Olha como João Batista, quando viu Jesus, disse assim: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para salvar o seu povo dos pecados,
né? Porque o nome Jesus foi isso que José recebeu do anjo naquela visão. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Há um conflito entre Deus e o ser humano pecador, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o ser humano. Não fui eu que busquei a Deus, foi Deus que me buscou. Não sou eu que quero Deus, foi Deus que me quis. Não sou eu que amo a Deus, é Ele que me amou primeiro. Tudo é parte dEle, vem por Ele e vem para Ele. Porque nós não temos condições de ter um relacionamento adequado com Deus se Deus mesmo não fizer algo transcendente por nós. A paz nunca pode ser obtida sem a erradicação do pecado. Eu não vou ter paz com Deus se Ele não retirar de mim esse princípio de rebeldia que existe dentro de mim. Eu não vou ter paz comigo mesmo se não for tratado esse problema de inadequação que eu tenho. Eu não vou ter paz com o Menck e com o Ângelo, que estão ali do outro lado, se a raiz dos ressentimentos históricos essa paz interior é uma dádiva. Ele disse: a minha paz eu vos dou, ou eu lhes dou. É uma dádiva, não é uma conquista. Mas precisou ter uma conquista. É a conquista do nosso eu, do nosso velho homem. Que isto implica numa morte, numa remoção daquele princípio de rebeldia. A cruz é o tribunal onde o homem foi julgado, sentenciado, condenado e absolvido. É o lugar onde Deus e o homem estiveram juntos, para que ele julgasse o pecado, para que ele, sentenciado com o princípio da morte e condenado juntamente conosco por causa do nosso pecado, nós fôssemos absolvidos. A paz de Jesus não é a ausência de tribulações externas, mas é a presença interior do sossego da alma. O salmista, no Salmo 43:5, ele brada: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Por que você está abatida? Você tem um Deus que assume a sua causa. Você tem um Deus que assumiu o seu pecado. Você tem um Deus que morreu a sua morte para que Ele pudesse lhe dar uma vida que tem sentido. Há um pregador inglês, escritor de um dos livros, talvez o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia, é John Bunyan.
ele disse o seguinte: se não tivermos tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro em um pé com reumatismo. É linda essa frase. Se nós não tivermos paz interior, é como um pé com joanetes, um pé com reumatismo, tendo um chinelo de ouro, onde você tem apenas a coisa tranquila aqui fora. Eu tenho conversado com pessoas, muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro, que têm conforto, que têm uma vida boa, mas falta paz, falta significado. A paz de Jesus não é uma aquisição do pecador, mas é uma conquista e uma dádiva do Salvador. Ele conquistou isto na cruz e ele nos doou isto na ressurreição. Jesus demonstra que há uma paz no mundo. Esta não é a que ele promete dar. Não é a ausência de problemas, é a sua presença no meio dos problemas. A paz do mundo é circunstancial, externa, provisória, mercantilista, egoísta. Você encontra isso sempre. Às vezes os políticos apertam as mãos, às vezes eles tomam o champanhe juntos, mas por trás estão tramando. A paz de Cristo é acircunstancial. Ela é interna, ela é eterna, ela é sem negociata e ela é altruísta. É uma paz que não deixa sequelas. A paz de Cristo gera em nós uma mente segura. Paulo descreve assim a mente segura em Filipenses, capítulo 4. Versículo 7, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui fora está pegando fogo, mas dentro você está seguro. Ele diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, tanto os sentimentos como o entendimento, tanto a razão como as emoções, estão guardadas em Cristo Jesus. Essa palavra guardar é um termo militar, significa estar de guarda, colocar forças militares. E Paulo estava preso a um soldado em Roma quando ele escreveu esta carta. E ele está usando essa figura de uma paz, a paz de Deus. Filipenses 4 descreve os recursos espirituais que o crente tem em Cristo. Jesus não deixou. As roupas dele foram divididas entre os soldados, eles repartiram umas, outras eles lançaram sorte. Era tudo que ele tinha. Mas a herança que ele deu para os seus discípulos foi a paz. A paz de Deus. Como Filipenses 4 vai falar, ela diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Vocês que têm esta realidade espiritual, ele pede a duas irmãs, Evódia e Síntique, que estavam lá em conflito, uma achava que era melhor que a outra, ele disse: olha, meninas, vocês precisam entender que seja
a moderação, não andem ansiosos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês. A paz de Deus, ela vem pelo poder de Deus, que Ele é capaz de nos dar essa vida significativa. Como recursos para estes, porque haveriam de ficar preocupados, nós temos a paz para nos guardar, nós temos o Deus da paz para nos guiar, e nós temos a paz de Deus quando nós oramos corretamente, quando nós pensamos corretamente e quando nós vivemos corretamente, na dependência dele. Este é o segredo de Deus para a vitória sobre as preocupações. Você está preocupado? Por quê? Porque as coisas não estão como eu quero. Mas será que elas estão fora do propósito de Deus para a sua vida? Eu gosto muito daquele texto quando Paulo diz assim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram escolhidos segundo o seu propósito. A Bíblia diz que o mundo promete paz e segurança, mas redundará em catástrofe. Jesus diz que nele nós temos paz, mas no mundo nós temos opressão, aflição e angústia. Esses últimos anos que eu me referi aí, 20 e 21, foi um transtorno. Muita gente que estava na igreja deu no pé com medo, mas tem tanta gente voltando, olhando e procurando significado para a sua vida. E eu queria terminar aqui dizendo, você não vai encontrar sentido para a sua vida fora de Jesus Cristo. Você pode encontrar dinheiro, cultura, pode encontrar essa coisa externa, mas a interna. Ele diz para os discípulos, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não fique com medo. Crede em Deus. Jesus mais tarde vai dizer, crede também em mim. E na casa do meu Pai tem muitas moradas. E quando eu for e preparar, eu voltarei para buscar. E é bom você preparar-se também, porque ele vai vir, não deve demorar muito, pelo que estamos vendo. Eu espero que você fique tranquilo e crendo no Senhor Jesus. E fica aqui o meu abraço. Se eu pudesse abraçar você pessoalmente, seria muito bom, mas como eu não posso, fica aqui o meu abraço de coração para coração. Até a próxima. Que o Senhor o conduza com a paz de Cristo.